foi eleito para presidente da Convenção Batista do Pará, Cobapa, para o exercício 2022 a 2024, Josiberte Rodrigues da Costa. Por favor, venha aqui, pastor. Parabéns, Deus te abençoe. Seu amigo de longas datas. Assine, por favor, o termo de posse. Não é da Costa, é Costa. Não sei se tem alguém. Mas não é a Costa. Vamos fazer uma correção rapidinho, né? Deixa uma folha comigo, por favor. Nós vamos ganhar tempo aqui, porque já iniciamos. Já iniciamos, né? Eu quero... O senhor pode tomar lugar aqui, por favor? Eu quero chamar aqui o primeiro vice-presidente eleito para o mesmo exercício, Edilson Holanda Braga Júnior. Foi arrebatado? Então nós vamos dar sequência, daqui a pouco ele chega. Foi eleito para segundo vice-presidente da Convenção Batista do Pará, Cobapa, no mesmo período, Dilton José Dias Flecha. Parabéns, Deus te abençoe. Meu pastor, agora meu vice-presidente, ele gosta de vice-presidência. Braga Júnior ainda não chegou, mas ele chega. Ele já chega, né? A senhora manda nele mesmo para ele não demorar. Então, para a primeira secretária da Convenção Batista do Pará, para o mesmo exercício, Vanja Maria Terra da Silva. Parabéns, Deus te abençoe. Lhe conheci na Cobapa, me deu um abraço aqui. Numa missão de educação religiosa, muito bom. Foi eleito para segundo secretário José Batista de Oliveira Santana. Meu amigo velho, parabéns. Deus te abençoe. Queridos, para terceiro secretária Leoneide Silva Alves Viegas, para secretária da Convenção Batista do Pará. Venha aqui, por favor, eu quero lhe cumprimentar. Parabéns pela sua eleição, lhe dar um abraço. Deus abençoe. Eu quero agora a lista dos demais. Está chegando, né? A lista dos demais. Vocês vão tirando foto à vontade, mas depois vai ter a foto oficial, né? Tem que esperar o Braga Júnior. Ele, por alguma razão, se ausentou, mas ele já vai voltar. Eu acho que ficaria melhor vocês tirarem foto depois, que está incompleto, né? Pastor, a lista dos demais eleitos. Aqui está o pastor Júnior Braga. Parabéns, me dê um abraço aqui, todo mundo está me dando um abraço. E você, gente boa. Abraço de metade não combina. É esse aí. Parabéns. Desculpa, presidente, deu uma dor de barriga ali atrás na hora, acho que é medo de assumir. Desculpa. Isso dá essas emoções. A lista dos demais.
a lista para eles assinarem já está pronta. Então, por favor, a diretoria pode assinar. Eu tenho que declarar empossados depois de assinado o termo, né? O texto que eu já li, eles têm que estar assim. Vocês assinem enquanto eu estou chamando os demais aqui, dá tempo, né? Muito bem. Então, vamos agora para a diretoria das organizações executivas. Diretoria da União Feminina Missionária Batista do Pará. Presidente, ou presidenta, Sara Portal Ramos. Cadê a senhora? Parabéns. Que Deus lhe abençoe grandemente. A senhora pode se posicionar. Nós temos então aqui primeira vice-presidente Jane de Barros Braga Silva. Parabéns, que Deus lhe abençoe grandemente. Nós temos então para segundo vice-presidenta Diene Júlia Souza Cruz. Parabéns, que Deus lhe abençoe grandemente. Eu disse. Agora, vamos para a primeira secretária, Marcélia, eu acredito que seja assim, Marcélia Luzia de Assis Carvalho. Não está. Vamos então agora, segunda secretária, interessante, olha, Maricélia Arruda da Silva Costa. Não está. Diretoria da União Missionária de Homens Batistas do Pará. Presidente Cristiano Marciano da Silva. Parabéns, cara. Deus abençoe grandemente. Primeiro vice-presidente Olavo Luiz de Arruda. Grande servo de Deus, parabéns, Deus te abençoe. Vamos então agora para o segundo vice-presidente, Admar Mendes de Souza. Grande Admar, servo de Deus. Parabéns, Deus te abençoe grandemente. Nós temos então para primeiro secretário Ronaldo Bonfim Castro. Parabéns, meu querido irmão. Deus te abençoe. Vamos então agora para segundo secretário João do Nascimento da Silva. João do Nascimento da Silva, eu já lhe vi em algum lugar. Parabéns, Deus te abençoe. Queridos, aí então, a diretoria da União Missionária de Homens Batista do Pará. Agora vamos para a diretoria da Juventude Batista do Pará, Jubapa. Presidente Gleidiane Lima dos Santos. Parabéns. A
A Jubapa tem como primeiro vice-presidente Ana Lídia dos Santos Leonel. Parabéns, Deus abençoe. Vamos então para segundo vice-presidente Mário Igor Freitas dos Reis. Parabéns, Deus abençoe. Este é de Ituquara, Baião. Vamos então agora para a primeira secretária, Lídice Cristina da Silva. Parabéns, Deus abençoe. Segunda secretária, se não for, corrija, Tabita Cunha da Silva Souza. Parabéns, Deus abençoe. De Tucuruí. Vamos agora então para organizações auxiliares. Diretoria da Ordem dos Pastores Batista do Brasil no estado do Pará. Presidente, Pastor Valdeci Diniz de Castro. Parabéns, Deus abençoe. Vamos então agora para primeiro vice-presidente, pastor Itamar Pereira de Sales. Segundo vice-presidente, Mário Antônio Marques Magalhães Júnior. Vamos então para primeiro secretário, pastor Natanael Moraes Santos. Segundo secretário, pastor Marcos Vinícius Moraes de Araújo. Parabéns, Deus abençoe. Carequinha, sem cabelo. Primeiro tesoureiro, pastor Yuri de Oliveira Monteiro. Parabéns, meu irmão. Então, para fechar essa diretoria, segundo tesoureiro, pastor Raimundo Nonato de Jesus Reis. Muito bem, vamos então agora para a diretoria da Associação dos Diáconos Batista do Pará. Presidente Altemiro Paraense Lopes. Um dos homens mais fortes desse estado. Deixa eu cumprimentá-lo, parabenizá-lo, parabéns, Deus te abençoe. Vá para aquele lado de lá, que eu acho que lá você se acomoda. Agora a vice-presidente Edson Ferreira. É ele? Grande homem de Deus, venha aqui, por favor, venha aqui, parabéns. Parabéns, Deus abençoe. Esse é o Edson, né? Como é que eu estou aqui? Edson Ferreira. Agora vamos para a primeira secretária, Maria Angélica de Lima.
Segundo secretário, Josimar Rezende da Rocha. Ah, a senhora foi para aí, né? Então, terceiro secretário, Eleni Lima Denins. Fechou. Diretoria da União de Esposas Batistas, deve ser esposa de pastores Batista do Pará, né? Deve ser mais ou menos assim. Presidente, Raimunda Cristina de Souza Ferreira. Ai, a senhora. Parabéns, Deus abençoe. Vamos agora então para primeiro vice-presidente Miriam Pinheiro Silva Barros. A Miriam não está? Então vamos para a segunda vice-presidente Aluene Moya da Rocha. Deve ter viajado, né? Muito bem. E temos como primeira secretária Maria das Graças Reis Santana. Parabéns, irmã Graça. Que Deus abençoe grandemente. Vamos então aqui para a segunda secretária, Cristina da Rocha Negreiros. Parabéns, irmã Cristina. Deus te abençoe grandemente. Vamos então aqui para primeira tesoureira, Bárbara Bruna Rodrigues de Souza Guedes Alves Pantoja. É tudo isso? Parabéns. Deus abençoe grandemente. Eu vou ler seu nome de novo, eu gostei. Bárbara Bruna Rodrigues de Souza Guedes Alves Pantoja. Pai, mãe, avô, bisavô, está tudo aqui. Amém, amém. Segunda tesoureira, Nílvia de Jesus Aflalo Costa. Tá certo, né? Parabéns aqui, irmã Nívia. Parabéns. Que Deus lhe abençoe grandemente. Obrigada. Ok. Agora nós vamos... Acabou a lista. Eu esqueci alguém? Todo mundo foi chamado? Todos os eleitos estão aqui? Eu quero uma oportunidade para subir. Aqui são os eleitos. Eu fiz questão de abraçar um por um e cumprimentar, pelo amor e carinho que tenho por vocês, dos meus votos de muita felicidade, de grandes bênçãos na jornada, no cargo da missão que vocês acabaram de ser escolhidos para exercer. Com a pouca mensagem que fiz ainda há pouco, que tenho muita coragem, então isso foi para confirmar. Eu quero ser ladeado pelos dois vice-presidentes nesta hora. Eu vou fazer aqui, os dois vice-presidentes que estão se despedindo, os que estão perdendo o poder. Um de um lado, o outro do outro. Vem aqui, fique lá, fique lá. É isso mesmo, eu abri para vocês passarem. Um pouquinho mais, pastor Ronaldo. Isso. Queridos, nós vamos para a oração de posse. E eu quero dizer aos secretários, pastor João Augusto, que não está presente, porque foi para o Enem, pastor Magno, que não pôde comparecer, agora por último com problema de saúde ao longo da gestão, com dificuldades devido ao trabalho. A irmã Amanda, que foi... Como a senhora está sozinha? Venha para cá, vem.
para a senhora não ficar isolada aí, fica aqui do nosso lado mais do que merecido. E que se desdobrou. E se desdobraram para atender as necessidades do Conselho no que diz respeito ao trabalho de secretaria, ao trabalho de presidência. Foram meus companheiros, meus parceiros, e junto nós trabalhamos o que foi possível. Então, a minha gratidão a vocês como membros da diretoria. Eu quero agradecer às famílias de vocês, porque os liberaram e puderam ajudar para que vocês pudessem exercer a função de cada um. Eu quero agradecer a minha esposa que está aqui presente, Janete Lobato. Eu quero agradecer a minha família também, porque pôde contribuir para que eu pudesse executar as missões concernente à função de presidente da Cobapa. Eu quero agradecer aos demais líderes que também se despediram, como eu estou me despedindo. Muito obrigado porque puderam fazer para o bem da obra. Obrigado às igrejas porque puderam compreender e ceder os seus pastores para exercerem com dignidade seus cargos. Muito obrigado a todos vocês, de um modo geral. Muito obrigado, Igreja Batista da Pedreira, porque cedeu-nos o templo, nos recebeu, investiu para nos oferecer o melhor aqui. Pastor Elcias Coelho e toda a sua diretoria administrativa e demais líderes desta igreja. Muito obrigado à equipe executiva da Cobapa, sempre presente, com água, com alimento, com atenção, com atendimento àquilo que foram requisitados. Muito obrigado, diretor executivo, pastor Rui Gonçalves, por toda a dedicação, por todo o cuidado que teve em todos os momentos de viagens, de acomodação, de alimentação, de companheirismo, de proteção em determinados momentos, por toda a sua maneira de administrar e poder cooperar para o exercício da nossa gestão, tão comprometida conforme já explicado pelas dificuldades impostas contra nós pela pandemia. Muito obrigado por tudo que o senhor pôde fazer ao meu alcance, ao que eu pude ver, do que eu pude contemplar. Agora, a vocês que estão sendo eleitos. Deus abençoe vocês. Eu tenho sorte e que tenha a bênção de Deus. Para isto, eu convido todos os presentes a se colocarem em pé. Antes da oração final, deixa a gente dar uma palavra. Não, é depois de empossada que você já manda eu saio de cena. Então, queridos, destacando, ainda não está mais aqui, eu acredito, da equipe executiva e também o conselho. Eu preciso falar do conselho, o conselho da convenção. Mas antes eu quero falar, na equipe executiva tem a assessoria jurídica, trabalhando diretamente ali na sede com o diretor, o pastor Nixon, advogado, que foi sempre muito presente e atendeu às necessidades das igrejas. Ele dá expediente em 2 dias na sede, mas ele atende a qualquer hora. Para ele, e aí ele atendia a qualquer hora, domingo, de noite, tudo que foi encaminhado. Isto é dedicação, presteza, além dos seus conhecimentos. Um dos maiores conhecedores da área de direito eclesiástico, o pastor Nixon. Muito obrigado por toda a dedicação e orientação nos momentos de dificuldades para a resolução de problemas. Ao conselho da convenção, todos
esses que estão deixando, todos muito dedicados. Deus abençoe vocês. Agora, aqueles que foram escolhidos, o conselho tratará de vocês para empossá-los na primeira reunião, com certeza. Tudo esclarecido, tudo dito, vamos. Aqui está. Então, quero fazer menção, porque eu disse que ele não estava mais aqui. Não sei se me ouviu, mas este é o pastor Nixon, o assessor jurídico da convenção que há pouco eu me referi. Queridos, palmas dobradas, né? Na ausência da palma e na presença também, pastor Nixon. Então, mais uma vez, obrigado. Agora, nós vamos para a oração, né? Vamos para a oração. Vamos orar. Oração de posse. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. O Senhor nos permitiu estar aqui. Nós somos Teus servos, líderes da Tua obra. Nós agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E é com base nesse cuidado que eu peço que o Senhor abençoe todos os novos líderes que estão aqui à frente, para que desempenhem suas funções com liberdade, com dignidade. E assim, ó Deus, fazendo da melhor maneira possível, que o Teu Espírito Santo os ilumine e que tenham paz. A minha oração é em nome de Jesus. Amém. E eu os declaro empossados. A palavra agora para o novo presidente da Convenção Batista do Pará, pastor Josiberte Costa. Primeiro, peço que cada um possa se assentar. Foi uma das primeiras palavras que Jesus falou para quem estava com fome, né? Fique sentado, descansem, porque Deus está no controle. Todos aqui para sentar nem? Não, vocês não. Os irmãos que estão aqui na frente só vão aguentar mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho. Eu gostaria de dizer para cada irmão que nós teremos uma gestão participativa. Se você não entende ainda o que é isso, não se preocupe que você vai entender direitinho, tá bom? Nós vamos ouvir cada batista como nós hoje decidimos em assembleia. Você não vai ficar sem ser ouvido. Por isso que a gente tem esse pensamento de colocar uma gestão participativa. Eu gostaria, antes de prosseguir na minha palavra, dar oportunidade aos nossos vice-presidentes para que também possam usar da palavra. E logo em seguida, né, eu estarei lendo um texto bíblico para cada um dos irmãos. Obrigado, presidente empossado, pastor Josiberte Costa. Eu me sinto muito honrado de ter sido eleito aqui vice-presidente, junto com todos vocês, junto com o Josiberte, com o pastor Dilton Flecha. É uma honra para todos nós. Acredito que a coisa mais importante para cada um de nós é o espírito de servir. Eu acho que todos vocês que colocaram os nomes à disposição e se colocaram numa disputa, isso é uma das coisas que eu aprendi desde o meu avô Sóstenes Pereira de Barros e com o meu pai, que coisa linda dos batistas é essa democracia, esse espírito democrático. Às vezes a gente discute, briga não acho que é coisa de Deus não, mas a gente discute, né? Mas no final das contas a gente se abraça, a gente chora junto e a gente é cooperador. Então nós estamos aqui, como diz lá na carta de Tiago, nós fomos salvos para servir. Fomos salvos para servir. Então que nenhum de nós, evidentemente, não há motivo para nenhum de nós ter vaidade alguma com cargo, com função. Como disse o pastor Anselmo no início das sessões desses dias aqui, puxa vida, tudo é passageiro.
Eu queria louvar a Deus pela vida do pastor Elcias Coelho, sabe? Grandes líderes, porque eu creio, pastor Anselmo, pastor Josuberto, presidente, porque eu acredito que não é difícil, tão difícil assim liderar. Primeiro porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus que nos dirige. E porque nós estamos ladeados de líderes da mais alta experiência, né? Nós temos aí o pastor Elcias, nós temos pessoas como o pastor Francinel, pastor Galeno, todos esses, o irmão Jairo Lima, foi presidente da JBB, sabe? Pastor Benedito e tantos outros, o próprio pastor Rui. Então, que cada um de nós, a gente tenha essa humildade. Eu gostei da palavra de Vossa Excelência, gostei da palavra do irmão, de já abrir dizendo dessa necessidade de sermos participativos. Nós não podemos nos fechar. Irmãos, nós não somos nada em nós mesmos, em si mesmos. Nós dependemos da graça do Senhor. Eu encerro minhas palavras, dizer que presidente, conte com a gente. Nós somos servos do Senhor, servos do povo batista, dessa diretoria, seus servos, em nome de Jesus. E Jesus disse: aquele que me servir, meu Pai honrará. Eu termino minhas palavras agradecendo ao pastor Anselmo Lobato. Pastor Anselmo, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor representa. Eu estendo esse carinho à pessoa do pastor Josimar, à pessoa do pastor Ronaldo, né? E dizer o quanto o Senhor tem inspirado em nós esse respeito, cultura batista, cultura teológica. O Senhor tem tido a humildade de ir lá em Tucuruí dar aula no nosso curso teológico, no curso parceria da Cobapa com a FATEB. Nós louvamos a Deus pela sua vida, e desses pares, e que estamos, como dizia o meu pai, no mesmo balaio, que é o reino de Deus, para servir o Senhor. Muito obrigado. A Deus toda a honra e toda a glória. Deus abençoe a todos vocês. Nossa gestão, como o pastor disse, é participativa. E nós vamos trabalhar diretamente com a juventude. Me coloco à disposição para isso. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade de servir ao povo batista paraense. A minha família, que tem sido muito forte comigo. Obrigado. Amo os meus filhos. Meu filho é futuro presidente da convenção. Estou profetizando aí. Servo de Deus. Amém? Muito obrigado. Vamos trabalhar junto, pastores. Agora eu gostaria que cada um de vocês que foi eleito desse uma frase para esse povo que escolheu vocês. Que Deus espera de você na função que Deus te comissionou nesta noite. Começando com o nosso jovem aqui, né? Não vale pregar, né? Porque senão a gente não sai hoje. Mais uma frase, umas palavras. Pode ficar lá onde está mesmo, que aí o microfone vai correr, até chegar lá de novo comigo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. O pastor falou uma coisa aqui que dificilmente eu faço, né, que é falar pouco, né. Eu sou professor de classe da maturidade, né, e eu gosto de falar bastante. Mas eu vou apenas resumir aqui, né, tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida dessa igreja, com o nosso pastor Elcias Coelho. Toda honra e toda glória pertence a Cristo Jesus. Amém? Eu só quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar na frente da Associação dos Diáconos Batistas do Pará, né? E trabalhar com os nossos irmãos jovens e toda a equipe aqui, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Até daí toda a honra, toda a glória é dado a Ele. Amém? Eu só queria dizer uma frase que está na Bíblia e diz assim:
Jovens, vocês são fortes. Amém. Que a juventude batista do Pará possa fazer diferença, não só no nosso estado, mas no Brasil inteiro. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por onde nós chegamos, todos nós, e dizer que nós não fomos escolhidos apenas por sorte, querido. Tudo a Deus na nossa vida. E veio uma palavra brevemente na minha vida que quando Davi ele estava no pasto, Deus já tinha escolhido Davi para ser o rei da nação. Então, jovens, igreja, Jubapo, conte com nós para a gente trabalhar, estamos para somar na Jubapo. Estamos juntos por mais de Cristo no Pará. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como Jesus disse, o líder é quem serve, o maior é como o menor. E todos nós, senhor presidente, somos os que Deus chamou para lavar os pés de toda a igreja do Senhor Jesus. O nosso Pará é muito grande, então, União Feminina Batista do Pará, composta de MCM, Mensageiras do Rei, Amigos de Missões, nós vamos trabalhar enquanto é dia. Só lhe deu glória. Por mais que façamos, restará sempre muito o que fazer. E faremos sempre direcionados pelo Espírito Santo de Deus, na certeza de que o Senhor é sempre conosco. Que o nosso Deus nos capacite para servir e servir com alegria. Senhor presidente, a palavra está escrita em Josué. Deus chama Josué e diz para ele: ser forte e corajoso. Então, 2 imperativos: força e coragem. Estamos aí para isso. Quero me dirigir à União de Homens Batista do Pará. Vamos unir força a todas as sociedades, embaixadores do rei e igreja que tem GAN. Vamos nos unir também com a juventude para juntos sermos mais. Amém. Atos 4:20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Amém? Então, todos os homens, vamos para frente à luta. Mais de Cristo no Pará. Que toda a honra, toda a glória seja do nosso Deus. Amém? Não vai falar? Quero só deixar um versículo. João 12:26 diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém? É uma honra, pastor Anselmo, pastor Rui, servir ao Senhor e todo o povo do Senhor servir. Que Deus abençoe todos. Viemos para servir, essa é a frase. Que tudo que a gente fizer, que a gente faça para a glória de Deus. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Fiel é o Senhor em tudo que faz. Amém. Mulher virtuosa, quem achará? Amém. Para nós termos mais de Cristo no Pará, precisamos de pastores fortes. E para isso, a esposa tem que estar ao lado dele.
esposas de pastores, nós estamos aqui para compartilhar o amor de Deus e nos unir em Cristo Jesus, por mais de Cristo no Pará. Bem, eu não vou me restringir às esposas de pastores, mas jovens, adolescentes, mulheres, homens, a todos, servos do Senhor, que nós possamos nos preparar, né? Porque os tempos são difíceis e temos que estar na unção do Espírito Santo. Esse é o momento de nós nos colocarmos diante de Deus, pedirmos perdão e uma nova chance, sempre uma nova chance. Todo dia é uma oportunidade que nós temos de nos prepararmos diante de Deus, colocarmos a nossa vida para que Ele examine, para que nós possamos, nessa comunhão, poder realmente agradar a Deus, e aí sim Ele vai trabalhar, e Ele vai realizar, e vai nos usar para sermos instrumentos para a glória dEle. Amém? Desculpem virar a costa para vocês, mas é que eu vou ter que dirigir uma palavra a eles. Eu me sinto honrado de ter vocês junto nessa equipe de trabalho. Que Deus use cada um de vocês para a honra e glória do seu nome. Vocês são peças e joias preciosas no reino do Senhor aqui no Pará. Por favor, uma salva de palmas para eles, porque eles merecem. Estão liberados para sentar. Ah, sim. Ó, foto oficial. Tá ótimo. Não, a diretoria fica. Diretoria fica. É melhor a diretoria ficar aqui embaixo. A diretoria fica embaixo. Podeis assentar. Muito obrigado. Bem, ainda de posse da palavra, eu quero chamar o segundo grupo a vir aqui à frente, que é o grupo do conselho. Os conselheiros, por favor, venham aqui à frente. Todos os conselheiros. E eu me refiro àqueles conselheiros que não estiveram aqui, né, nesta obra que nós perfilamos agora. Só quem não estava ainda, só quem não estava aqui. Mas só os que foram eleitos. Os conselheiros que são eleitos na Assembleia, para ser mais específicos. Os conselheiros que foram eleitos na Assembleia. E aqueles que já estão cumprindo o seu mandato, de 2 anos, aliás, de 6, né? De 4 e de 2, né? Isso. Oi? Não, é só quem vai continuar. Só quem vai continuar. Temos só esses? Tem mais algum conselheiro? Já saíram? Mais, Paulo? O grupo anterior que nós vimos é o grupo das organizações, né, executivas e auxiliares.
E agora nós vamos ver os conselheiros que foram eleitos em assembleia. Porque esses homens também têm um poder de decisões na mão. Homens e mulheres, desculpe, é que eu uso o termo bíblico que é para em geral, né? Mas não é discriminação nenhuma, pelo contrário, né? O homem, se é uma mulher do lado, não é nada, né? Então precisa encontrar a sua varoa, né? Só que eles já estiveram aqui, presentes. Não, eu estou só chamando os conselheiros que não fazem parte das organizações. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade de falar. Não há problema. Conselho fiscal? Então pode ficar, sem problema algum. E o conselho fiscal, ele vai dar uma palavra como conselho fiscal. Os demais vão dar uma palavra como membros do conselho, né? Sabemos que o conselho é formado também pelos presidentes das organizações auxiliares e executivas, que parte deles já estiveram aqui, e nós já ouvimos. Agora nós vamos ver, ouvi-los, né? De lá da ponta é conselho fiscal, os 3 são conselho fiscal, e esses outros são conselheiros, né? Vocês foram eleitos, e o que Deus espera de vocês aqui na Cobapa, né? Baixa Amazonas, ótimo. É a mesma pergunta que eu fiz para os outros, né? Então, aquela frase direitinho não vale pregar, né? Aquela frase, né, sábia que vem do coração que Deus colocou para você, tá bom? Começando com esse jovem aqui. Meus irmãos, estou a serviço desta convenção aqui, reforço isso mais uma vez, e estou muito feliz com o que o Senhor tem feito no nosso meio. Que Deus continue abençoando a nossa convenção. Amém. Que Deus espere de mim dedicação e fidelidade a Ele. Graça e paz a todos. A frase que eu tenho é: estamos aqui para servir e servir ao Senhor Jesus. Continuamos juntos apoiando os coordenadores para mais de Cristo no Pará. Meu prazer é servir a minha denominação, servir aos meus coordenadores e agora o presidente da nossa Cobapa também. E servir a igreja do Senhor Jesus, mais especialmente a Regional Tocantina. Deus abençoe. Gente, meu Pix é... brincadeira. Juntos para a glória de Deus. O desejo do meu coração é o desejo que Davi tinha no seu coração também. Servir a sua geração. Que Deus possa me conceder esse privilégio de continuar servindo a minha geração. Estou no melhor lugar, o lugar que eu mais gosto. Servir 26 anos as Forças Armadas, mas a minha maior alegria foi ter sido chamado para servir o povo de Deus. Eu estou aqui justamente para oferecer agora esse serviço para a nossa convenção. Eu estou há 37 anos servindo a Deus na nossa denominação. E eu peço oração que Deus continue nos abençoando a servi-la mais e mais. Amém? Minha palavra é a mesma que eu dei para os demais, né? Vocês são peças importantes, como pessoas que Deus vai continuar usando. E a minha oração é que Deus continue dando sabedoria a cada um de vocês, para todas as decisões do Conselho, partir lá do trono da graça. Porque o nosso reino é só um, é o reino do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para os nossos conselheiros. Podem assentar. Obrigado. Mas a nossa convenção, além dos conselheiros, nós temos uma equipe que executa as decisões. E é a comissão equipe executiva. Eu vou convidar todos que fazem parte da equipe executiva, lideradas também pelo pastor Rui, nosso diretor executivo. Por favor, venha aqui à frente. Todos da comissão executiva, que são os coordenadores, né?
que fazem parte dessa equipe maravilhosa, das coordenadorias, e o nosso executivo junto também. Equipe executiva sem o executivo está incompleta. Pastor Ebenezer não está aqui no momento, mas se chegar vai dar a oportunidade dele falar. Bem, a pergunta é a mesma, né? Vocês foram escolhidos, né, através da sabedoria e da orientação que Deus colocou ao executivo para trabalharem nas coordenadorias regionais, né? E o que Deus espera que vocês façam nesta obra? Começa aqui com o pastor Joel e depois vai até o pastor Rui. Graça e paz, queridos. Amém? A minha oração é que eu possa diminuir para que o Senhor cresça e apareça através de todos nós. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Eu quero trazer à memória de todos ainda o pensamento no saudoso pastor Leonel. Eu acredito que todos que leram ali viram que ele, através do Instituto Bíblico Cobapa, formou mais de 500 pessoas ou 500 pessoas. E eu faço parte deste número. E ele tinha uma frase que a gente usa no Vocação em Ação, direcionado pela missionária Ana Lídia, que diz o seguinte, e ela resume tudo aquilo que eu aprendi com ele e hoje vivo no meu ministério. Missões se faz com vontade, missões se faz sem vontade, missões se faz pedindo a Deus que me dê vontade de fazer missões. Amém. Queremos contar sempre com igrejas fiéis nesse grande projeto da nossa Convenção Batista do Estado do Pará, que é Mais de Cristo no Pará. Conte conosco como coordenadores regionais, nas suas regionais, juntos com as amadas igrejas desse imenso estado do Pará. Meus irmãos, depois de 10 anos e meio sendo presidente de uma igreja em Santarém, aceitei o desafio de ser missionário regional, porque entendo que posso servir a denominação nessa função e levar mais de Cristo no Pará. Queridos, eu não era nada, hoje sou escravo para servir ao Senhor e à nossa denominação. Eis-me aqui. Avançar sempre para a honra e glória do Senhor. Na equipe executiva falta 2 executivos, que é o pastor Viegas, chamo aqui à frente, que é da Ordem, e da União Feminina, que é a irmã Yolanda. Ela está presente? Creio que saiu, né? Então o pastor Viegas vai usar da palavra e logo em seguida o diretor executivo, pastor Rui, vai poder dar essa palavra. A única coisa que eu quero dizer para os irmãos é que servir ao Senhor também é servir pessoas. Só isso. Que Deus abençoe a todos. Uma frase que Deus colocou no meu coração. Peraí, deixa eu sorrir. Olha, vai. Obrigado. Olha, servir ao Senhor com alegria é uma frase na raiz do Salmo número 100. E eu acredito que eu sou uma pessoa dedicada no meu trabalho. E nos últimos mais de 10 anos, eu tenho servido ao Senhor por meio da engrenagem da denominação batista. E eu, como diria alguém na Bíblia, eu ainda estou muito forte e quero continuar servindo, senhor presidente.
Desculpem agora dar Costa para vocês. Meu nome é Josuberte Costa, não é da Costa, mas vou dar agora, né? Sinto honrado em tê-los também nessa comissão executiva, né? Liderada pelo pastor Rui, porque sem vocês também a coisa não vai. Vocês são os executores, junto com o pastor Rui, sob a sua liderança. E nós vamos trabalhar também juntos, porque o nosso propósito é só um, é o reino do Senhor. Nós aqui não temos reino nenhum, é o Senhor que é o rei, e somos servos, como dito por todos vocês. Que Deus abençoe. Eu tenho o privilégio de tê-los também nessa equipe, como presidente da nossa convenção. Uma salva de palmas para esses homens valorosos do Senhor Jesus. Podeis assentar. Eu vou fazer uma pergunta. É fácil ouvir ou não é? É cansativo ouvir? É bom ouvir? Pois é, né? Mas às vezes a gente não para ouvir, né? Ouviram tantas coisas boas aqui, não é isso? E que a gente, irmãos, possa cativar isso dentro das nossas casas, né? Nossas famílias, dentro de nossas igrejas e dentro da nossa convenção. Eu sou grato a Deus porque os meus pais, quando eu nasci, eles eram da Igreja Batista. Eu louvo a Deus por esse privilégio. Eu já nasci em um lar batista e aprendi a ser batista desde pequenininho. Mas, inclusive, eles me ensinaram algo melhor do que ser batista. É ser um servo do Senhor Jesus. E eu cresci dentro da organização Embaixadores do Rei. E eu aprendi muito naquela organização. Inclusive, aprendi a liderar ali dentro. Trabalhei como coordenador estadual por muitos anos. Conheci e trabalhei junto com o pastor Johnny Burnett. Talvez poucos aqui conheçam. Eu sou um dinossauro. Jurassic Park, né? Tive a oportunidade de aprender com eles, executivos como esse que eu acabei de dizer, e outros, pastor Milton Macedo, pastor Amaro Viana, e agora, pastor Rui. Todos eles são meus professores. Durante também esse período, direto ligado à convenção, eu tive a oportunidade de ser também, assistido pelos próprios presidentes da nossa convenção. E aprendi muito também com cada presidente. Por isso eu sou grato por todo o conhecimento e experiência que todos esses líderes têm me passado, que fazem parte da minha formação. E às vezes, quando a gente é jovem, a gente tem força, mas a gente não tem tanta sabedoria ainda, porque falta maturidade. E eu fui ganhando essa maturidade ouvindo esses líderes. E ontem eu estava conversando com alguns líderes da juventude sobre isso. Vocês são fortes, mas vocês precisam estar junto também de pessoas maduras, para que a força e a maturidade caminhem junto. Eu louvo a Deus pelo nosso diretor executivo, que também tem sido uma bênção no nosso estado, por todos esses anos de trabalho que ele tem dedicado. Ele acorda Cobapa e dorme Cobapa. E eu acredito que ele sonha também Cobapa. Deus, até o lençol é Cobapa, não é isso? Agradeço a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Anselmo, que é meu colega na época que eu era líder de juventude. Eu comecei cedo, irmãos, 18 anos eu era coordenador estadual dos Embaixadores do Rei do Pará e na época do Amapá. O Amapá era território ainda. E depois eu fui eleito presidente da nossa juventude batista de Belém das Dores, onde a gente liderou os rejomes, trabalhei junto com o pastor Rui, junto com o pastor Anselmo e tantos outros líderes que também fazem parte desse mesmo parque do Jurássico. E a gente não vai poder citar mais nome, porque a gente não vai derrubar ninguém, né? Mas essa convivência estreita as nossas amizades,
cria laços que não são quebrados, mesmo muitas vezes pensando diferente em algumas coisas. Quantos diálogos diferentes eu e o Rui tivemos dentro do conselho, mas logo após nos abraçávamos e nos entendíamos. Assim como o nosso presidente sempre nos deu oportunidades. Também, outro líder que está aqui, aí eu vou ter que entregar, viu, pastor? É o pastor Elcias, né? Que eu passei muito tempo dentro de uma história, né, de começar um ministério. Não que eu montei uma igreja, mas meu primeiro ministério. E eu tive que me dedicar ao ministério. Eu passei um tempo longe de cargos denominacionais. E teve um dia que o pastor Elcias chegou para mim e disse: está na hora de voltar para a denominação, assumir um cargo lá. E aí eu orei a Deus sobre isso. E fui para a convenção em 2015, lá em Rondônia do Pará. E lá Deus já me tinha reservado coisas maravilhosas, já me deu funções ali. E eu já saí de lá como membro do conselho da convenção. Então sou grato a Deus pela vida do pastor Elcias, um grande amigo meu, que tem também caminhado juntos na juventude dessa história do nosso estado. Eu passei vários anos como presidente da nossa Juventude Batista do Pará. Na época era Jubapan. Né? O Marcos Braga sempre brincava comigo, né? Me chamava de Jubá, depois Jubapan, Jumoque, porque eu passei por todas essas histórias de juventude, né? Até chegar como conselheiro da nossa Juventude Batista Brasileira. Tivemos o nosso despertar e tantas coisas assim. Foi maravilhoso, irmãos, aprender com todos esses líderes. E eu aprendi nessa caminhada que ninguém trabalha só. É a união que faz a força. E para ver a união precisa diálogo, precisa a gente ouvir o outro. E essa era sempre a minha estratégia como trabalho. Ouvir as pessoas para saber qual a direção que a gente precisa seguir. E quando a gente orava a Deus sabendo que essa direção era essa mesmo, aí a gente vestia a camisa e ia a fundo. Mesmo sem recurso, a gente conseguia fazer muita coisa. Porque o povo, quando está junto, consegue coisas fabulosas. Coisas que antes já foram colocadas por Deus em nossos corações. Por isso que eu coloquei aqui cada um para falar daquilo que Deus tinha no seu coração. Porque é através dessas coisas que estão no nosso coração, colocadas por Deus, que nós vamos conseguir avançar no nosso estado. Sobre minha formação, Deus prepara os líderes. Falei da minha prática. Estou pastoreando há 9 anos como pastor ali na Igreja da Sacramento. Sou formado pelo Seminário Batista Equatorial, em graduação em Teologia. Sou formado em Administração pela nossa Universidade da Amazônia. Tenho pós-graduação em Aconselhamento Bíblico. Tenho mestrado em Teologia pela Faculdade Teológica Batista do Paraná. E atualmente estou cursando mestrado em Administração lá na UNAMA. Para que serve isso? Deus o sabe. Só sei uma coisa, tenho usado tudo isso da obra para o Senhor. Não é títulos que vão fazer, gente, mas são atitudes que vão nos definir. Que tudo que Deus coloca na sua mão, você possa encontrar o propósito pelo qual Ele colocou. E você se dirigir então para fazer a obra do Senhor pelo motivo certo. Glorificar o nosso Senhor. E eu gostaria de finalizar a minha palavra. Cadê a minha esposa? Minha esposa, vem aqui à frente. Estou me sentindo só agora, né? Deus colocou uma mulher virtuosa na minha vida. É difícil eu falar de mim. Eu gostaria agora, que eu falei de mim, né? Que a minha esposa falasse um pouquinho sobre mim. Ela não está preparada para isso, não. Eu estou chamando ela de surpresa agora, né? Eu espero que ela fale coisas boas, né? Mas que ela esteja aberta nesse momento para dizer quem sou eu, né? E assim os irmãos possam conhecer, né, um pouco além daquilo que eu falei.
para saber quem é o pastor Josuberte, né? Fora desse território, né, sagrado, que é o templo do Senhor. Boa noite. Bem, falar do meu esposo, para mim é um motivo de alegria. A qualidade mais evidente nele é a paciência. Eu diria a longanimidade, né? E ele nunca responde nada imediatamente. Ele não tem impulsividade. E ele pensa muito antes de decidir alguma coisa. Confesso aos irmãos que todos os irmãos que votaram a favor que ele fosse presidente, eu tenho um pedido a fazer. Orem por ele todos os dias, porque vocês assumiram um grande compromisso diante de Deus. Ele é um homem que eu amo e digo que ele me preparou para casar com ele. Imaginem né? Ele me preparou, me discipulou, já tinha digamos assim, com conhecimento de muitas coisas, e muitas informações. E ele arrumou todinhas na minha cabeça. Entendeu? É um homem sábio, mas também tem seus defeitos. Ele não é perfeito, né? E eu quero pedir para ele que ele possa todos os dias se colocar diante de Deus de joelho, mais ainda, porque é uma grande responsabilidade que ele está assumindo diante de Deus, e que ao final, ou melhor, durante todo esse período de mandato, né, ele continue sendo tranquilo, mas que saia da boquinha dele sempre o que Deus quer, sempre, nunca algo do coração dele que ele ache, ou que ele pense. Eu peço a Deus e sempre digo que seja o que Deus queira pensar. Um exemplo prático, né? Às vezes os esposos, marido e mulher, têm uma dificuldade, e quando eu percebo que está aquecendo os ânimos, eu digo, tá bem, nem eu nem você. Vamos nos calar e deixa Deus agir na nossa vida. Então eu peço isso, que ele mantenha o controle, que ele exercite cada vez mais o fruto do Espírito Santo na vida dele e use a armadura de Deus. Dizer que eu o amo, eu não vou dizer que eu estou orgulhosa dele ser presidente. Eu não gostaria, desculpe falar sinceramente, não era isso que eu queria, porque eu sei a responsabilidade que tem. Mas eu peço a Deus que Ele honre esse momento. E pense bem, né? Porque eu acredito, e agora eu vou falar sobre a oração da irmã Jane Braga. O novo, né? Querer o novo, né? A gente sempre quer algo diferente na vida da gente, sabe? Mas a gente tem que esquecer que para a gente chegar aqui, muita gente, desculpa a expressão, ralou. Valorizar, sabe? O que cada um contribuiu. Entendeu? Eu tive a oportunidade de estar no conselho quando o pastor Euseus era presidente. Eu via lá, e geralmente, né, conversam, discutem, para se chegar a uma conclusão. E eu sempre fui assim, da seguinte situação: faça que nem Gamaliel. Se for de Deus, permanece. Essa é a linha de trabalho. Para não ter desculpa a expressão, a oportunidade de estar lutando contra Deus. Porque lutar contra Deus é complicado. Então, é preciso realmente estar com o coração em Deus, esquecendo o eu, porque Salomão disse: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Entendeu? Que dinheiro, tudo bem, o homem tem no bolso, mas não dá poder para ele, porque aí você vai ver quem é homem. Então eu espero que ele continue sendo quem ele é, porque Deus não deu poder para ele, não, né? Deus deu foi muito trabalho, foi isso que Deus deu para ele. E eu espero que o pastor Rui e o meu, vem aqui, pastor Rui, posso lhe chamar? O senhor me permite? Permite? Vou deixar esse microfone aqui.
E assim eu encerro, agradecendo o pastor Rui, também como diretor executivo, a Cristina, sua esposa, e a todos, cada um que está aqui, sabe? Eu quero dizer que eu amo a todos, não conheço todos, mas eu amo. Porque Deus coloca no meu coração, paciência, né? Então vamos amar. Amar cada vez mais, né, pastor Rui? Amar cada vez mais, né? Pastor Rui Josuberti, quero o melhor para a Convenção Batista do Pará. Eu tenho certeza disso. Apesar de pensarem de maneira diferente muitas das vezes, mas os dois estão lutando pelo mesmo objetivo. Que eles possam se ajustar naquilo que precisa se ajustar, né? Sempre, o quê? Buscando a glória de Deus, o reino de Deus, o crescimento de Deus. Então vamos nos humilhar, né? Para que Deus seja exaltado sempre. Amém? Desculpe eu estender a conversa. Som. Obrigado. O nome da minha esposa se chama Nílvia. E eu chamo ela de Nil. Ouvindo a pregação do diretor executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, ele pregou na primeira mensagem, ele falou sobre a Abigail. E agora eu estou dando o nome para ela de Abiganil. Porque a Bíblia diz que a Abiganil, ou Abigail, né, era uma mulher bonita e inteligente. Olha, e ela preenche bem esse requisito. Não é verdade? Eu gostaria de finalizar esse momento abrindo a Bíblia, porque eu estou todo esse tempo seguro na Bíblia. Primeiro, para minha perna não tremer tanto, porque a responsabilidade dela daqui é grande. Segundo, porque ela que vai ser o meu guia como presidente da convenção. Aquilo que Deus falou para Josué: não te aparta desse livro, nem para a esquerda e nem para a direita. E aprende com Moisés. E olha, eu coloquei um bocado de Moisés aqui na frente e os outros que não puderam ficar até o final, como todos os executivos e presidentes que passaram, e eu conversei com cada um pedindo ajuda nesse mandato. Então, a humildade, ela também faz parte da minha caminhada nessa presidência. E eu gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos em 1 Pedro. É só um versículo, não se preocupe que eu não vou pregar tanto assim nesta noite, mas é só compartilhar um versículo. E aí nós vamos orar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. A maior parte já até conhece de cor. Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como o pastor Pai pregou no primeiro dia, se o nosso passado nos condena, o nosso presente nos define. Porque nós somos a geração eleita. Amém? Amém. Todos nós, irmãos, somos essa geração. Todos nós. E nós temos um propósito em ser essa geração. Qual é? O que é que diz aqui? Anunciar mais de Cristo no Pará. Amém? Convido a todos a se colocarem em pé e nós estaremos orando. Fica aqui o nosso agradecimento também à Igreja Batista da Pedreira, que nos acolheu durante todo esse período da convenção. Vocês são nota 10, né? E durante a semana a gente vai ainda estar fazendo algumas comunicações pelo grupo, para que a gente possa ver como a gente pode atuar cada vez mais durante esses 2 anos que nós temos pela frente. Amém? Vamos orar ao Senhor?
Eu gostaria que nesse momento o pastor... Ótimo. Nós vamos, após a oração, fazer a declaração final do término da sessão. Convido ao pastor Anselmo mais uma vez, pastor. E agora ore por esse servo pecador que está aqui à frente, né? Que diante de tanta responsabilidade que Deus nos colocou, a gente possa honrar, assim como o irmão pastor honrou durante todos esses anos como presidente da nossa convenção. E Deus tenha misericórdia de mim. Ore por mim nesse momento e por cada um aqui. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui, pelo amor que temos ao Senhor. É a tua obra, Senhor, que nos desafia. O teu servo, novo presidente da convenção. A organização que tem a responsabilidade com a obra missionária que as igrejas assim incumbiram. Abençoe o teu servo, toda a diretoria, todo o conselho, os demais líderes, os que chegaram, os que foram, todo o teu povo que está aqui, os conduz em paz para as suas casas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Como atual presidente da nossa Convenção Batista do Estado do Pará, nossos sinceros agradecimentos a todos que compareceram, tanto da capital como das demais cidades do nosso grande estado do Pará. Uma boa viagem de regresso a todos, uma semana de vitória em nome de Jesus, e declaramos encerrada a última sessão